Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, juntos para poder levar até você o programa Bíblia e Conteúdo. E com alegria estamos fazendo isso, e é um privilégio para nós poder conversar com vocês a respeito da Palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o pastor Juraci Alves, esse é o programa Bíblia e Conteúdo. Todas as quintas-feiras, partindo das 15 horas, nós estamos aqui juntos para podermos nos alimentar da santa, digna e poderosa palavra de Deus. Hoje nós temos mais uma vez aqui um convidado especial, ilustre. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando, mas nós vamos pedindo a vocês que compartilhem aí a nossa programação. Hoje o assunto aqui vai ser muito interessante, muitíssimo mesmo interessante, tá? Você pode compartilhar aí, por favor, na página do seu Facebook, e também compartilhe aí com seus contatos no WhatsApp, ok? Deus abençoe sua vida. Nós vamos ouvir uma música enquanto você compartilha e daqui a pouco a gente está de volta. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus! Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia! Oh!
Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Meus amados irmãos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por vocês que estão aí, juntamente conosco. Você pode interagir com a gente aqui, tá bom? Interage com a gente aqui, a gente vai, na medida do possível, conversando com você, trocando versos com você aqui, tá bom? Esse é o programa Bíblia e Conteúdo. Eu sou o pastor Juraci Alves. É com prazer que todas as quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós estamos aqui, junto com vocês. Essa música que a gente ouviu é uma música abençoada, fala sobre o bom samaritano. Todos nós, conhecedores da Bíblia Sagrada, conhecemos essa parábola proferida por Jesus, ali ilustrando sobre um moço que foi socorrido, mas não pelos religiosos, mas por um samaritano que é chamado de bom samaritano. Hoje nós temos aqui a alegria e o prazer de poder receber mais uma vez com a gente, pela segunda vez, nós estamos recebendo Pastor Oséias Celestino. Ele está aqui com a gente hoje e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Querido, a paz de Deus. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Uma alegria poder estar aqui num tema bastante interessante que nós vamos tratar hoje. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Bom, Deus abençoe Michele, Patrícia, Sandra, Angélica, Jaqueline que está aí também. Deus abençoe Jackson Liberato Cardoso, Leida Silva. Deus abençoe todos vocês. A bênção de Deus seja sobre a sua vida. Mira, Gene, uma coisa assim. Deus abençoe vocês. Marga dos Santos. Então hoje, agora, nós vamos estar falando de um assunto que interessa para todos, tá? Interessa para todos mesmo. Olha, eu vou pedir para você, de repente você conhece alguém, você que conhece alguém que está assim bem, meio lá, meio cá, sabe assim, meio desanimadão, meio que devagar, quase parando, entendeu? Eu gostaria que você enviasse esse programa para essa pessoa. Se ela tem um WhatsApp, pede para ela assistir a gente aqui, tá bom? Pede para ela assistir a gente aqui, até porque no final a gente vai estar fazendo uma oração abençoada por essas pessoas, tá bom? Hoje nós vamos caminhar e encaminhar o assunto para, vamos falar sobre depressão, vamos falar também sobre um assunto que quase que dá medo de falar, porque é bem sério, né? Mas a gente precisa enfrentar esse problema de frente, para que a gente possa ajudar no máximo possível as pessoas, conscientizando não só a pessoa que está passando por esse problema, mas principalmente as pessoas que estão à volta de uma pessoa que está passando por essa dificuldade e por esse problema. Do que é que nós vamos estar falando, pastor? Vamos falar sobre depressão. Depressão. Sobre suicídio. Aliás, a depressão é o mal do século. Sim, sim. Uma doença que tem atingido quase 30% da população mundial nos seus mais diferentes níveis, desde nível de um estresse, que a gente chama só de um estresse, até a doença propriamente dita, a depressão, que tem desembocado num aumento gigantesco do número de suicídios no mundo, inclusive suicídio entre cristãos e entre pastores também. Meu Deus, Então é um assunto muito sério. É verdade. Um assunto que a gente deve tratar com bastante delicadeza, mas com bastante atenção também.
É verdade. Com bastante atenção. Nós queremos saudar Marta Santana, Deus abençoe Enoque, Piedade, Deus abençoe Rosa Angelotti, Deus abençoe. O Enoque está dando a sua opinião, a gente respeita, tá bom? Aliás, a gente respeita a opinião de todas as pessoas, né? Respeita a opinião de todas as pessoas. Paula Roberta está dizendo, minha irmã, meu Deus, olha, minha irmã se suicidou em 2019 por conta da depressão. Gente, é um assunto muito importante. É um assunto muito importante que nós, como seres humanos, precisamos ajudar um ao outro nesse sentido, né? Então, nós vamos estar conversando com vocês com bastante carinho, vamos estar conversando com vocês com bastante atenção nesse sentido, tá bom? Para que no final desse programa a gente possa ter contribuído, né, pastor? É verdade. A gente possa ter contribuído para as pessoas que estão, por acaso, vivendo um tempo de dificuldade assim, e as pessoas que estão à sua volta também, uma maneira de ajudar. É verdade. Né? Então, como você disse, a tal da depressão, ela é o mal do século. Por quê? Porque nós do tempo pós-moderno, o contexto em que nós vivemos nos exige demais, né? Exige demais. Inclusive, o assunto depressão, talvez não com esse nome ou com as características que conhecemos hoje, é um assunto muito antigo. Aliás, é um assunto bíblico, inclusive. Algumas pessoas passaram por depressão, ou hoje, né, como conhecemos os sintomas dela, a gente pode observar que muitos personagens bíblicos passaram por períodos na sua vida que, se fossem diagnosticados hoje... Para nós cumprimentar nosso amigo pastor Sérgio Donizete, lá de Itu. Conhece ele, né? Conheço, fomos colegas de ministério. Pastor Sérgio Donizete, a paz do Senhor, tudo bem, companheiros? Aqui é o pastor Sérgio Donizete de Itu, grandes amigos, querido, um abraço. Há tempo que nós não conversamos, não tomamos um café. Deus vai nos preparar uma oportunidade. Ele pastoreia uma igreja abençoada, linda lá. Na divisa entre Itu e Sorocaba. Itu e Sorocaba. Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida e o seu coração. Amém. Continua, querido. Então, alguns personagens bíblicos, eles passaram por algumas crises. Sim. Que hoje, pelos diagnósticos que conhecemos, seriam provavelmente diagnosticados como sentimentos depressivos. Né? Um desses personagens, a Bíblia fala sobre o Saul. Né? Sim. É bem verdade que a depressão de Saul, ou melhor dizendo, o suicídio de Saul, foi levado por um afastamento total de Deus, né? E consequentemente por um sentimento de inveja muito grande, que o seu coração nutria de dia e de noite. Para você ter uma ideia, a obsessão dele contra o Davi era tão grande que a Bíblia diz que ele perseguia Davi com 3.000 homens por todos os lugares, pelas cavernas da terra, pelos desertos, pelas montanhas, pelos vales, com um exército de 3.000 homens durante alguns anos. E esse sentimento de inveja ocupou um lugar tão grande no seu coração, que levou ele a virar uma obsessão contra o Davi. E juntando essa obsessão e essa inveja que ele tinha do escolhido de Deus, mais uma situação de guerra que fez com que ele ficasse acuado diante do adversário, e vendo-se acuado, a Bíblia diz que ele pediu para que o seu pajem de armas, né, pudesse feri-lo. Esse moço não tem coragem de fazer isso, então a Bíblia diz que o Saul, ele encrava a sua espada com o cabo da sua espada e a lâmina para cima, e ele lançou-se sobre a sua própria espada, e assim terminou a história do primeiro rei de Israel. Saul. Então o Saul, ele teve um fim trágico, causado
por uma opressão, aí eu não diria nem uma depressão, eu já diria uma opressão. Maligna, porque nessa questão da depressão, pastor Juraci, a gente precisa ter uma compreensão muito importante do que é opressão maligna e do que é depressão, a enfermidade propriamente dita. Sim. Eu vejo que muitas pessoas, até muitos pastores, na melhor das intenções, acabam tratando essa questão da depressão, dessa enfermidade, como uma coisa espiritual, e nem sempre é. E isso piora. Por quê? Porque você imagina uma pessoa, imagina comigo, uma pessoa está tendo dificuldade, certo? Hoje, como nós já falamos, o contexto que nós vivemos hoje exige muito. Então a pessoa ela pode passar por crises, uma crise financeira, ela pode passar por um rompimento de um namoro, um noivado, um casamento, subitamente sem esperar, né? Um luto, né? Então, e ela acaba dentro de uma fragilidade e acaba desenvolvendo uma depressão. Essa pessoa já está deprimida. Aí ela vai conversar com um religioso, e o religioso acaba dizendo que ela está com demônio. Com demônio. Quer dizer, você imagina como é que vai ficar? Vai ajudar alguma coisa? Isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas, gente, a gente não pode sair por aí dizendo que não, isso é o diabo, isso é Deus. Porque a gente acha, né? É verdade. Essa questão de definir, que isso aqui é o diabo, isso aqui é Deus, você precisa ter um discernimento de Deus. É verdade. Não é o machismo, né? Não, eu acho que isso daqui é o diabo, isso aqui é Deus. Eu acho lindo a história de Jó, porque Jó, mesmo que a gente saiba hoje, dentro do contexto da história do livro de Jó, a gente sabe que Deus permitiu o diabo tocar. Mas mesmo assim, olha a postura de Jó. Ele diz, Deus deu, Deus tirou. Nem assim ele atribuiu ao diabo nenhum dos feitos. É verdade. Né? É verdade. Ele nunca disse, puxa, é o diabo. Não, disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente sai por aí dizendo, esse aí é o diabo, não, esse aqui é Deus. Assim, só por puro achismo. Exatamente. Isso é muito perigoso. Então a gente nunca deve dizer para alguém, olha, isso aqui é do demônio. Isso que está sentindo é do demônio. Aliás, eu penso comigo o seguinte, pastor, que dos 9 dons espirituais existem 2, que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Elas são distintas, são dons distintos. O que é a ciência? É o conhecimento, a sabedoria, saber empregar o conhecimento. Por exemplo, se Deus te revelou alguma coisa, você ficou ciente. Então agora você precisa saber o que vai fazer com essa informação. Não significa que, por exemplo, assim, você chega, uma pessoa está com uma dificuldade ali, aí Deus chega e te revela que é do diabo, aquela coisa é do diabo. O fato de Deus te revelar não significa que você tem que falar. Exatamente. Agora você tem que ter sabedoria para poder administrar o conhecimento, a revelação que você recebeu. Porque senão, ao invés de ajudar, você mata. Piora. É verdade. E sobre essa questão de o que é bênção de Deus, o que é maldição, o que é coisa ruim, é parte do inimigo, isso está equivocado. O senhor usou um texto importante, que é o texto de Jó, que ali todos os eventos que aconteceram na vida de Jó eram eventos que tinham por trás daqueles eventos as mãos sujas de Satanás. Claro. Sim. Isso está claro. Sim. Mas eu acho que ser cristão e ser de Deus é entender que, mesmo que haja alguma situação na nossa vida que esteja parecendo que tenha todas as características de que seja as mãos do inimigo, ou um trabalhar do inimigo contra a nossa vida, mas a nossa condição de filho de Deus, de homens e mulheres de Deus, é entender que
Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Então, confiar em Deus significa atribuir a Deus ou ao consentimento de Deus, ao seu propósito. ao propósito de Deus, todas as coisas boas ou ruins que nos aconteçam. Porque se todas as coisas boas que nos acontecerem nós atribuímos a Deus, até porque nem toda bênção ou nem toda coisa boa que acontece na nossa vida, ela é de Deus. Porque a bênção propriamente dita, quando a Bíblia chama de bênção, ela tem algumas características. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Existem muitas coisas boas que nos acontecem, que na verdade, num futuro muito próximo, ela sofrerá um acréscimo de dificuldade, de problemas. Então isso não foi de Deus, apesar de ser uma coisa boa. E existem algumas coisas difíceis, ruins, que trazem todas as características de que aquilo não seja uma coisa de Deus, mas serve sim a algum propósito de Deus. Sim. Porque as dores, as dificuldades, as lutas, as perseguições, as tentações e tantas outras coisas, elas servem sim a um propósito de Deus. Então nós, como servos de Deus, precisamos entender, e isso inclusive traz-nos tranquilidade, que é entender que independente da situação que estamos passando, Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Não é verdade? E quando Deus está no controle de todas as coisas, a gente descansa. A Bíblia diz, lançai diante do Senhor todas as vossas ansiedades, porque a ansiedade é o degrau que leva à depressão. A ansiedade é um excesso de futuro. Então as pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer no dia do amanhã. Então isso leva muitas pessoas a uma situação que pode levá-los à depressão. Incrível que a depressão, ela, no caso, a depressão fosse o diabo, então poderíamos dizer que Elias ficou endemoniado. Exatamente. Né? Nós vamos ler o livro do 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, vai dizer assim: ele, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte. E já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava dando sinal de quê aqui? Exatamente. De depressão. Entendeu? Agora, olha só. Olha quem era Elias. E olha seguido de quê? Esse acontecimento. Isso foi seguido isso foi precedido, na verdade, por uma vitória esplêndida. Exatamente. Né? Exatamente. Então, digamos assim, ele teve vitórias maravilhosíssimas contra os profetas de Baal e tal. Foi um impacto tremendo. Mas e aí? Daqui a pouco o cara está em depressão, pedindo para morrer. Uma ameaça de morte logo após uma grande vitória, né, que Deus deu a ele, e o próprio nome de Deus foi glorificado. Logo após esse evento, ele pede a morte. No próprio caso de Elias, pastor, acontece um fato que é muito comum em pessoas que estão caminhando para a depressão, que é o seguinte: essas oscilações gigantescas de humor. Então hoje a pessoa começa o dia no auge, né? No auge, e daqui a alguns minutos, ou uma atitude, uma palavra de alguém é capaz de jogar essa pessoa a poços profundos de tristeza. E essas oscilações de humor na pessoa também é um sinal importante que a pessoa deva procurar ajuda. Eu acho que uma coisa que deve ficar muito clara e muito dividida aqui na nossa palavra é que depressão é uma enfermidade. É uma enfermidade, é uma patologia. Uma patologia, uma enfermidade como outra qualquer. E percebendo estes sintomas de depressão, mesmo o cristão deve sim, evidentemente, buscar a Deus, orar, lançar sobre ele toda a sua ansiedade e tal, como a Bíblia diz. Mas esse cristão também deve
com muita urgência e com muita obrigação, procurar uma ajuda médica. Sim. Não há nenhum demérito, nenhuma dificuldade, nenhuma vergonha de um cristão que serve a Deus, que tem o Espírito Santo, compreender que está passando por uma situação difícil e procurar a ajuda de um médico. Procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Porque quando a gente está com problema no coração, a gente busca o cardiologista. Exatamente. É? Não que Deus não cure problema no coração. Não que Deus não cure. Mas Deus pode curar através da medicina. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente está com problema nos ossos, a gente procura quem mesmo? O osseiro. Ortopedista. O ortopedista. O ossista. O ortopedista. A gente está com problema nos rins, a gente procura quem é mesmo que a gente procura? Não faça pergunta difícil da área médica que eu não vou saber. É o mesmo que cuida da próstata. É o urologista. Né? Você está com problema na garganta, no nariz, você procura o otorrino. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você está com problema nos olhos, você procura não zoísta, você procura o oftalmologista. Gente, e por que a gente está com um problema psicológico? Você tá em alguns desencontros por causa dos problemas, está sobrecarregado, é muita coisa na cabeça, muita correria, e aí você percebe, gente, não hesite em procurar um psicólogo, fazer uma terapia. É muito importante. Eu estava conversando com o pessoal hoje ali no escritório e concluímos o seguinte: na verdade, um psicólogo é uma prevenção. É verdade. Por quê? Você às vezes desenvolve um problema que só o gástrico vai poder resolver, que é no estômago. Mas essa doença no estômago, primeiro ela começou no psíquico. Pode ser uma somatização, né? Somatização. Então, se você tivesse, quer dizer, agora eu tenho que procurar o gastro, porque eu tenho que corrigir no físico, mas não resolve no psíquico. No psíquico. Se eu tivesse procurado primeiro um psicólogo, então eu teria prevenido, eu teria resolvido aquela causa pela raiz. Entendeu? Exatamente. Então, às vezes, um psicólogo vai te ajudar de maneira inteligente e sábia a você prevenir doenças no físico. Né? Ele vai te ajudar a administrar. E as ciências humanas, todas elas foram estabelecidas por Deus. E, aliás, nesse tempo que nós vivemos, até a ciência se multiplicando é uma promessa de Deus, é um sinal de Deus. Né? A ciência se multiplicaria. Então, é inteligente da nossa parte não desprezar a medicina. É inteligente da nossa parte não desprezar a medicina, a ciência, e como humanos que somos, dentro das nossas fragilidades, percebeu que está com algum problema, então ore, mas procure também uma ajuda segundo uma orientação inteligente. Nós temos psicólogos cristãos até, nós temos. Apesar que a psicologia, isso é importante que se diga também. Você está fazendo psicologia, né? Isso, comecei um curso agora de psicologia também. A psicologia ela não tem um viés cristão. Exatamente, Ele não tem um viés cristão. Tanto que os nossos problemas, os problemas que são notadamente espirituais, eles podem ser resolvidos sim, com atitudes espirituais que levem à libertação daquilo. Mas problemas psicológicos, eles terão que ser tratados com terapeutas, com psicólogos que, independente da Bíblia, independente da crença da pessoa, vai estimular, vai conversar, vai permitir o autoconhecimento dessas pessoas como um paciente que está com uma enfermidade. O Conselho Federal de Psicologia sequer aceita essa intromissão da fé
e do cristianismo dentro de uma terapia com psicólogo. Sim. De modo que a gente tratando a depressão ou como uma enfermidade, então o psicólogo tratará daquilo como uma enfermidade. Não excetuando também os casos que notadamente a gente sabe que é uma opressão maligna. Sim. Esses dias a gente fomos orar por uma pessoa e essa pessoa estava em casa o tempo todo. Todo o relato que me passaram dessa pessoa, eu julguei que fosse sintomas depressivos, né? E nós fomos orar por ela. Na verdade, eu estava indo orar e eu iria aconselhar esta pessoa a buscar ajuda de um psicólogo. Quando nós chegamos na casa da pessoa, então houve uma manifestação espontânea de demônios na vida dessa pessoa. Aí então eu deixei o diagnóstico da psicologia de lado e atuei como alguém, aquilo que Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Então nós fomos lá, oramos, o demônio foi expulso da vida daquela pessoa e a pessoa voltou ao bom siso assim, da noite para o dia. Então o que estava levando aquela pessoa a buscar lugares escuros, a buscar querer a morte e tantas outras coisas que se pareciam com o diagnóstico de um problema psicológico, de uma depressão, na verdade era demônio. Mas essa avaliação não pode ser uma avaliação baseada nos achismos que o senhor acabou de dizer. Isso aí precisa ser compreendido ou através de uma ação do espírito, mas quando não, busque-se uma ajuda de um psicólogo. Essa pelo menos é a minha visão que tenho acerca da questão da depressão. Eu sei que o tempo está indo, mas eu gostaria que o senhor falasse também, foi tema da nossa conversa, sobre o desembocar de um estado terrível de depressão que é o suicídio. Porque hoje nós estamos vivendo uma época de muitos suicídios. Nós acompanhamos agora, alguns dias atrás, algumas horas atrás, sobre mais um caso de pastores que teve problema com depressão e suicidou-se. Então eu gostaria que isso também tocasse nesse assunto, porque eu julgo que seja extremamente relevante. Sim. Nós temos um versículo que diz que um abismo puxa o outro abismo, né? Um abismo puxa o outro abismo, ou seja, quando uma pessoa chega ao cúmulo do suicídio, ela não pensou hoje, eu vou tirar minha vida, né? E isso tem um histórico, de tempos passados, ou seja, esse abismo de hoje não tem a ver só com ele isoladamente, mas tem a ver com outros abismos que já foram se manifestando, e aí é onde a gente precisa prestar atenção, nas pessoas, né? Exatamente. Onde precisa prestar atenção nas pessoas, porque na verdade uma pessoa que está dentro já desses abismos que vão se encaminhando, talvez ela nem perceba o tanto, mas as pessoas que estão à sua volta precisam perceber e precisam reagir no sentido de socorrer, no sentido de ajudar, no sentido de não condenar a pessoa. Porque eu já vi gente dizendo assim, uma fala que já quando a pessoa diz assim, eu vou se matar, não se mata nada, que quem quer fazer não fala, mas não é assim. Às vezes fala e faz. A maioria das pessoas que fazem isso, elas já deram sinais. E esses sinais, na verdade, são pedidos de socorro para alguém que está à sua volta. E esse alguém que está à sua volta precisa de socorrer. Exatamente. Você está atento a esses sinais que a pessoa que vai redundar lá na frente num suicídio, estar atento aos sinais que essa pessoa vai deixando. E tentar
ser uma espécie de ombro amigo para essas pessoas. Porque todo mundo que vem, a palavra do Senhor é perfeita, que as pessoas vêm costurando essa ideia do suicídio ao longo do tempo. É muito difícil casos onde a pessoa está bem e vai ao suicídio assim de uma hora para outra, a não ser que ele tenha sofrido um trauma, surto assim muito terrível, que vá levá-lo a uma situação como essa. Tem um caso bíblico, por exemplo, de um homem chamado Aitofel, que ele tinha um cargo altíssimo em Israel. A Bíblia diz que ele era um conselheiro do rei, uma pessoa que tinha... Quando a Bíblia fala sobre a importância do Aitofel no reino de Israel, a Bíblia diz que as palavras de Aitofel eram semelhantes às palavras do Senhor, porque os conselhos dele eram absolutamente extraordinários. Muito bem. Aitofel, que é sempre chamado para aconselhar, é sempre requisitado nos momentos de crise em Israel, num dia em que houve uma cisão entre o rei Davi e o seu filho Absalão, a Bíblia diz que o Aitofel escolheu o lado errado. Isso é muito importante também. Aliás, muito das causas de suicídio, elas se dão justamente por conta desses rompimentos, pastor, muito abruptos da realidade que a pessoa está vivendo. Por exemplo, uma garota que teve uma foto, um nudes que mandou para um namorado, para isso, aquilo, e acaba aquilo viralizando e ela sendo exposta. Então, muitas garotas, muitas pessoas que têm assim a sua realidade mudada de maneira muito drástica, é capaz de, num surto, ir ao suicídio. No caso de... Isso é muito importante. Aliás, uma das grandes causas de suicídio tem sido essa, né? No caso de Aitofel, ele estava tão acostumado a ser requisitado, a ser benquisto, a ser ouvido. De repente, ele toma uma decisão errada. Ao invés de ficar do lado de Davi, ele fica do lado de Absalão. E supondo que Absalão fosse ser o próximo rei de Israel, fez uma escolha política inadequada. Na hora do combate entre os homens de Davi e os homens de Absalão, o Aitofel é chamado para oferecer o conselho como sempre oferecia. Então ele oferece um conselho de como que o Absalão deveria fazer naquela guerra. De repente chega um conselheiro que nunca tinha aconselhado o rei e dá também o seu conselho. E o rei, então, o novo rei ali, né, provisório, que era o Absalão, deixa de ouvir o Aitofel para ouvir esse conselheiro novo. Ele, vendo que naquele momento ele tinha feito uma escolha errada na sua carreira, ficado do lado de Absalão e não do lado de Davi, e no lado de Absalão ele tinha sido rejeitado o seu conselho, porque o texto, inclusive, o Absalão disse: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Bastou essas palavras, ele percebeu que haveria uma ruptura muito grande. O versículo 23 diz, né? Aqui, ó. Isso. Vendo, pois, Aitofel que você não tinha seguido o seu conselho, montou na montaria dele, foi para casa, deu ordem na casa dele, arrumou uma forca e se enforcou. Então existem muitas pessoas que, ao ver a situação da vida dar uma guinada muito grande, acabam não aguentando a pressão e indo ao... Na verdade são pessoas, vamos dizer assim, vamos dizer que essa pessoa foi viciada no crédito. Exatamente. A pessoa ficou dependente. Quando o crédito vira uma droga. Exatamente. Né? Ou seja, por quê? Porque, vamos dizer assim, se eu, para viver, para existir, para respirar, dependo de que as pessoas acreditem em mim, então eu sou dependente. Dependente daquilo. Entendeu? Aquilo lá virou... uma dependência, é uma droga. Aliás, o grande número de suicídios que houveram na década passada, quando teve a grande depressão financeira mundial, a partir da crise dos Estados Unidos, muitos investidores
que estavam acostumadíssimos a ganhar altos lucros com seus dinheiros investidos em países, em bolsas e tal, e vendo a quebradeira que houve nas bolsas de valores do mundo inteiro, muitos deles se suicidaram. Porque a vida deles estava acostumada a uma certa rota, a um certo jeito, atrelado, a um certo tipo. De repente houve uma ruptura disso tudo. Aliás, Satanás, ele tem preparado muitas rupturas para algumas pessoas, sabe? Rupturas como o fim de um casamento que você sequer estava esperando que aquilo fosse acontecer. Então essa ruptura drástica que vai desnortear totalmente a sua vida por alguns meses, por algumas semanas, talvez por alguns anos, faz com que muitas pessoas não aguentem essa pressão, um abismo, não suportem isso, o outro. E aí eles vão à depressão. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, nos ouvindo aí, nos vendo, presta atenção. Você não é o que o outro diz que você é, só porque ele diz. Você não é o que o outro pensa que você é, só porque ele pensa. A gente não depende para viver da aprovação de todos. Você nunca vai ser aprovado por todos. E às vezes você fica ansioso, desesperado, porque foi reprovado por alguém que sempre lhe aprovou. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, não vamos ficar dependentes de crédito das pessoas, porque elas podem acreditar hoje, mas podem não acreditar amanhã. Por exemplo, você imagina a tendência que José teria, nesse caso, a razão que ele teria para desenvolver uma depressão e se matar. Exatamente. Porque você imagina só, ele sabe que ele não fez mal para a senhora Potifar. E só ele, ela, Deus e o diabo sabe que ele, entendeu? Todavia ele foi condenado injustamente. O que ele podia pensar lá na prisão? Não tinha mais jeito, poxa, acabou. Que injustiça. Até em relação a Deus, irmão. Sim. Pô, eu faço tudo certinho, aí Deus me deixa cair numa situação dessa, e ele nem fala nada. Deus nem fala nada. É verdade. Mas o José, ele permanece lá firme, entendeu? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. É verdade. Ele sabia o que ele tinha aqui dentro é mais forte do que acontecia fora. É verdade. Eu penso o seguinte, pastor, não há mal que dure para sempre. Por maior que seja a crise que você esteja passando, por maior que seja a depressão que você esteja passando, por maior que seja a catástrofe que esteja acontecendo na tua vida, seja de ordem moral, seja de ordem espiritual, seja de ordem matrimonial, por maior que seja a catástrofe que você esteja vivendo, você sempre precisa ter em mente que aquele mal não dura para sempre. Claro. Porque ele começou, ele vai terminar. O tempo, preste muita atenção nisso, você que está sofrendo em casa. Porque o tempo, ele tem um poder muito grande de atenuar a dor. Não que aquele mal, aquela situação drástica que você esteja vivendo, vai te melhorar amanhã. Mas com o passar do tempo, a tua dor, que hoje para você tem um grau assim de 0 a 10 de 11, ela terá uma diminuição nisso. Então, não tente ou não aceite a proposta da sua mente doentia de dar cabo da sua vida por conta de uma situação que você acha que ela não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus tem jeito para a sua situação. Ele tem um novo amanhã preparado. Deus tem um novo amanhã preparado para você. Há um novo dia, há uma ressurreição. Deus é capaz de pegar aquela situação que está morta e enterrada e todos já estão chorando sobre aquela situação. A semelhança de Lázaro. Exatamente. De repente Deus aparece naquela situação, manda retirar a pedra e dá um brado para uma nova vida. Lázaro sai para fora. E ele tem uma nova vida, ele tem uma nova oportunidade, ele tem uma nova história. Não importa o tamanho da catástrofe que você tenha vivido ou esteja vivendo. Deus tem um amanhã muito melhor para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a teu respeito
São pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos para dar a você um futuro muito melhor do que aquilo que você imagina. Acredite no Senhor. A vida que você tem, ela é única. É o maior presente que Deus pode dar para alguém, é a vida. Então ame a vida. Valorize a vida. Alguém que valoriza a vida é alguém que está glorificando a Deus enquanto valoriza a vida que Deus lhe deu. Então, nada como um dia após o outro, nada como uma noite após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro. Talvez hoje essa situação que esteja lhe trazendo sofrimento, dor e lágrima, amanhã vai te trazer lições, maturidade e felicidade numa nova etapa da sua vida. A tua vida e a tua história não vai acabar assim. Deus não tem um ponto final nessa situação de dor e de trauma que você está vivendo. Deus tem uma vírgula. Talvez hoje é dia de chorar, mas a noite não dura para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas o dia amanhece. E é interessante, os dias sempre amanhecem. E é interessante que ele não permitiu definitivamente que o choro dure uma noite, mas ele só pode. Exatamente. Ele pode. Pode. Porque a alegria pode vir ainda antes de amanhecer. É verdade, é verdade. Entendeu? Paulo vai dizer aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que em tudo somos atribulados. Então a gente pode estar sendo atribulados. A gente pode estar angustiado. A gente pode estar perplexo, perseguido, abatido. Você imagina, são 5 situações: atribulado, angustiado, perplexo, perseguido, abatido. Uma situação dessa já poderia levar alguém à depressão. Imagine todas essas. Né? Porque o angustiado é muito forte. É muito forte. Porque a angústia é algo que é uma tristeza que vira um ser dentro de você. Verdade. Né? Mas ele é o socorro bem presente na angústia. Entendeu? Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: nós somos em todos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Entendeu? Então, esse não aqui é muito importante. É muito importante. Não destruídos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não vai destruir sua vida. Ele não vai destruir sua casa. Ele não vai destruir sua família. Ele não vai destruir você. Entendeu? Eu tenho certeza que esse programa não está sendo ao léu. Em vão. Eu tenho certeza que quando o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, Ele veio para salvar. Eu tenho certeza que Deus está nesse momento salvando pessoas, não de uma situação, mas dentro dessa situação. Deus está salvando o seu coração. Deus está salvando o seu sentimento. Glória a Deus. Paulo vai dizer aos Filipenses o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Entendeu? Então, o sentimento e o coração, o Senhor está guardando. O Senhor está guardando agora esse sentimento e o seu coração. Está guardando, escondendo nele. Às vezes, o Senhor disse uma palavra aqui, me lembrei de Daniel. Nem sempre Deus vai nos livrar da cova. Mas às vezes Deus vai nos livrar na cova. E por que Deus não nos livra da cova, mas algumas vezes Deus nos livra na cova? É porque todas as vezes que Deus nos livra na cova, a experiência da cova, ela vai nos transformar em alguém melhor no futuro. Sim. Ok? Nós vamos ter uma preparação, os nossos lombos ficarão mais fortalecidos uma vez que fomos atendidos por Deus dentro da cova. Porque às vezes Deus nos livra sim de passarmos por algumas situações, mas outras vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações, porque nessas determinadas situações difíceis que vamos passar,
Deus quer nos fortalecer de alguma maneira. Então, existem lições de experiências com Deus que só serão aprendidas dentro da cova. Por exemplo, os moços amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tiveram a grande experiência dada por Deus de entrar na cova, ou melhor, entrar na fornalha de fogo ardente. Porque se Deus tivesse livrado eles da fornalha, eles glorificariam o Senhor. Poucos dias depois, talvez não valorizasse tanto isso. Mas Deus permitiu que eles entrassem na fornalha de fogo. E lá na fornalha de fogo ardente, eles tiveram uma das maiores experiências que o ser humano já pôde ter, que foi andar do lado do quarto homem. Olha o que disse Sueli Freitas ali. Glória a Deus. Irmãos, o diabo fez de tudo para eu não assistir esse programa hoje. Porque tudo é o que os senhores falou agora, foi tudo para mim. Glória a Deus, glória a Deus. Essa pauta não foi criada pelo pastor Juraci e nem por mim. Essa pauta foi criada pelo Senhor, né? O nosso Senhor salva. Ele é Salvador. No sentido mais absoluto da palavra. E mais amplo. E mais amplo, mais extenso. Ele é Salvador. Ele salva a alma, salva o espírito, salva o coração, salva a mente, salva os sentimentos, salva as emoções e salva o corpo. É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. Então, nós temos certeza absoluta que a sepultura está sendo fechada. Nesse programa, existem sepulturas sendo fechadas. Amém, eu creio. Existem sepulturas sendo fechadas pelo poder da palavra de Deus, né? Sabendo que nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para poder hoje, agora, nesse momento, desfazer laços de morte e de suicídio. Pessoas que porventura estavam pensando, só porque alguém está dizendo isso ou aquilo, você está desanimado, desanimando, acreditando no mal que as pessoas dizem a seu respeito. Mas Deus hoje chega com a palavra dele que está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Não importa palavras de maldição que saiu da boca de quem quer que seja. A palavra que sai da boca de Deus hoje para a sua vida está acima de qualquer discurso de malignidade a teu respeito. Amém. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém. E você vai continuar respirando, existindo, vivendo, sendo edificado em Deus. Deus estará edificando em você, construindo em você para a glória dele. Amém. As pessoas que olham para você hoje e vê você com a cabeça baixa, as pessoas que olham para você hoje e vê você aí com o coração desanimado, Deus hoje entra na sua história com força. Amém. Deus entra na sua história hoje com força, com poder. E Ele entra onde necessário é entrar, porque Ele consegue entrar lá, na divisa da alma e do espírito, aonde ninguém pode entrar, para resolver problemas que ninguém consegue resolver. E te coloca de pé, te toma pela sua mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Você está dizendo assim: eu não vou conseguir viver mais porque eu não tenho força. Mas o Senhor diz para você hoje: olha, eu te ajudo, eu te esforço. Você vai dizendo: mas eu não tenho como conseguir. Ele diz: eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, Ele não vai dizer para você que você não vai passar pelas águas nem pelo fogo, mas Ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Tem gente, pastor, que se suicida antes porque acha que vai morrer nas águas que estão diante dele. É verdade. Tem gente que se suicida antes porque acha que vai morrer na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas olha o que Deus diz: passares pelas águas, elas não te submergirão. O plano de Deus não é você morrer, o plano de Deus é você viver. O plano de Deus não é você deixar de existir. O plano de Deus é você existir ainda muitos anos, porque com essa boca
com essa boca que você fala que não tem força, com estes olhos que choram de tristeza, estes olhos verão a glória de Deus. Essa boca ainda louvará o nome do Senhor. Você ainda vai cantar o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Então presta atenção, essa boca sua hoje, essa boca que você pronunciou palavras de destruição para a sua vida mesmo, Deus está entrando hoje, te tirando do charco de lodo e está colocando um novo cântico na sua boca. Muitos o verão e o temerão. As pessoas vão saber que Deus ama você. Você primeiro vai saber disso, porque Ele vai entrar no seu ser e fazer algo especial, maravilhoso e poderoso acima de tudo. Queridos, viver. Deus é vida. Vida com abundância. Respira fundo. Olha para o alto e diga: Deus, eu preciso do seu socorro. Permaneça firme, porque o choro só pode durar uma noite. Amém? Amém. Vamos orar pelo povo, querido? Pode orar, por favor? Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo. queremos, Senhor, levantar as nossas vozes agora, meu Deus, acerca dessa pessoa que o Senhor colocou diante desse computador, diante desse celular, meu Deus, e que está agora sentindo muito próximo essa palavra de si e daquilo que vivem e dos seus problemas. Senhor, o Senhor criou essa pauta nessa tarde para que pudéssemos ser instrumento do Senhor para tocar esses corações. Pai de amor, sabemos que o inimigo ele mente, ele blefa, ele tem colocado pessoas diante de situações muito difíceis, das quais essas pessoas olham e dizem: não tem mais jeito, eu perdi tudo. Mas eu tenho certeza, Senhor, que a partir desta palavra e desta oração, o Senhor vai iluminar essas pessoas. Sim, meu Deus. Para que eles sejam sabedores que isso é uma mentira do diabo, isso é um blefe de Satanás. Satanás tenta de todas as formas desestruturar a pessoa de tal forma para que essas pessoas deem cabo da sua vida. Mas Tu és o Espírito de vida. Sim. Tu és o Deus da vida. E que haja luz. Aleluia. Tu é capaz de trazer luz aonde está cheio de trevas. Sim. Tu pode criar um novo dia, um novo amanhã, uma nova história. Tu pode trazer uma nova vida para essas pessoas. Pai de amor, coloca no coração dessas pessoas, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que ainda há esperança. Sim. E que amanhã o dia pode voltar a brilhar. Meu Deus, coloque no coração dessas pessoas que esse momento de dor também é um momento de resiliência, um momento de experiência, um momento de maturidade que Tu estás preparando para cada um de nós. Mas que no dia seguinte nós chegaremos à nossa terra prometida. Sim. Que amanhã o Senhor tem uma terra que mana leite e mel. Meu Deus, e que nós cantaremos sim o hino da vitória. Porque os pensamentos que Tu tens a nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra, para dar a nós um futuro muito melhor do que aquilo que a gente imagina. O Senhor, pelas Suas riquezas poderosas, abençoar-nos-á em tudo, Senhor. E o Senhor vai fazer abundar sobre nós a esperança nos nossos corações. Porque enquanto há esperança, há a possibilidade de mudança, de restauração. Sim. Meu Deus, trabalha nos corações desesperados nessa tarde. Meu Deus, e que possa nascer, como se nasce o sol pela manhã, a esperança nesses corações. E que amanhã essa pessoa venha cantar o hino da vitória e dizer: glória a Deus, porque eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me trouxe para o outro lado. Sim, sim. Deus amado, nós abençoamos a vida de cada pessoa que Tu colocaste diante de nós. Pessoas que ouvirão, Senhor, essa mensagem, esta palavra, daqui para o final do dia, outro dia.
Meu Deus, que a tua bênção possa estar sobre a vida dessas pessoas. Te pedimos isso, te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Seja abençoado pelo Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Oséias, muitíssimo obrigado. Amém, querido. Viu? Amém. De coração. Amém. Por ter atendido o nosso convite e estar aqui hoje. Tenho certeza que Deus falou conosco através dessa palavra. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão aí assistindo a nossa programação toda quinta-feira. Um beijo no coração, na família de que cada um de vocês representam. E até quinta-feira, se Deus permitir. Amém.